Meus irmãos, bom dia. Que saudade de estar junto com vocês na escola dominical. Saudade de estar aprendendo mais, falando, meditando na palavra de Deus. Bom, nessa manhã eu queria começar compartilhando um texto de um escritor que muitos conhecem. Eu já até compartilhei desse texto, que ele fala muito ao meu coração nesse tempo que a gente tem vivido. O nome desse escritor é C.S. Lewis. Ele escreveu As Crônicas de Nárnia. Talvez a maioria já tenha visto o filme As Crônicas de Nárnia. Mas um escritor cristão, ele viveu em um tempo muito difícil. O C.S. Lewis ele esteve vivo durante as duas grandes guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E durante o tempo da Segunda Guerra Mundial, o medo que assolava toda a população não era o medo do coronavírus. O medo, o espanto que fazia a igreja questionar a Deus. De onde vai vir o socorro? De onde vem a resposta? Era a bomba atômica. Então todos ficam com medo, será que é hoje que os países que estão em guerra conosco vão jogar a bomba aqui? E certa vez, muitas pessoas perguntando, C.S. Lewis, como é que um cristão ele se porta diante de um tempo tão difícil? E a resposta dele foi a seguinte: de certa forma, pensamos demais na bomba atômica. Como é que eu vou viver numa era atômica? Fico tentando responder. Ora, como você teria vivido no século XVI, quando a praga visitava Londres quase todos os anos? Ou como você teria vivido na era dos vikings, quando invasores da Escandinávia poderiam chegar e cortar sua garganta qualquer noite? Ou de fato, como você já vive em uma era de câncer, sífilis, em uma era de paralisia, em uma era de ataques aéreos, em uma era de acidentes ferroviários, em uma era de acidentes automobilísticos? Em outras palavras, não vamos começar exagerando a novidade da nossa situação. Acredite em mim, prezado senhor ou senhora. Você e todos os que ama já foram condenados à morte antes da bomba atômica, antes do coronavírus. Antes que a bomba atômica fosse inventada. E uma grande porcentagem de nós morreria de maneiras desagradáveis. Tínhamos, de fato, uma grande vantagem sobre os nossos ancestrais, os anestésicos, e nós ainda temos. É extremamente ridículo, portanto, continuar choramingando e mostrando rostos desanimados, porque os cientistas acrescentam mais uma chance de morte prematura e dolorosa a um mundo que já se arrastava com essas chances e no qual a própria morte não era uma chance, mas uma certeza. Este é o primeiro ponto a ser abordado, e a primeira ação a ser tomada é nos recompormos. Se todos nós formos destruídos por uma bomba atômica, deixa-nos encontrar fazendo coisas sensíveis e humanas, orando, ensinando, lendo, ouvindo música, banhando as crianças, jogando tênis, não amontoados como ovelhas assustados, pensando em formas de morrer. Eles podem destruir o nosso corpo, até um micróbio pode fazer isso, mas não podem conseguir dominar as nossas mentes. Então, nessa manhã, eu queria que a gente começasse orando ao Senhor, pedindo: Senhor, esse terrível vírus que se espalha pelo mundo, e ele é terrível mesmo, ele não é mais forte do que o poderoso Deus a quem servimos. Que ele não domine as nossas mentes, que ele não domine todos os diálogos da nossa vida. Eu queria te convidar a orar comigo nesse sentido, buscando do Senhor um direcionamento para esse momento. Senhor, a nossa oração é para que nessa manhã a gente possa estudar a Tua Palavra em espírito e em verdade. Nos livra de ficar cogitando possibilidades, nos livra de ficar tendo medo de coisas que o Senhor ainda não nos revelou. Senhor, a Tua Palavra diz que tudo que é justo, bom, santo, puro, agradável, tudo que é verdadeiro, Pai, seja isso que ocupe o nosso coração. Afasta de nós todas as mentiras, afasta de nós todos os medos que ainda não se concretizaram e nos dá, Pai, coragem para seguir um Deus que é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Antes de passar para um momento de louvor e depois para a pregação, eu queria te convidar para abrir sua Bíblia no Salmo 14, para a gente ler junto esse salmo. Salmo de número 14. Um tempinho aí, abriu?
O Salmo diz assim: diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para os filhos dos homens para ver se há alguém que tem entendimento, se há alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo como quem come o pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio deles é o Senhor. Ah, se de Sião viesse a salvação de Israel! Quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se regozijará. Irmão, olha a beleza desse texto. Quando o coronavírus começou a se espalhar, eu lembro de nos primeiros dias ver o povo de Deus, alguns até emocionados, pensando: Jesus está voltando. E por um tempo eu vi o povo de Deus focado nisso. Do Senhor vem a nossa resposta, nem que seja a volta de Cristo, que seria uma gloriosa e bela resposta. A semana foi passando, a próxima semana. E hoje em dia o que me parece é que a gente já esqueceu da iminente volta de Cristo, que a gente já se esqueceu de que quem controla o nosso destino, a nossa vida, é Deus. E o pânico começa a tomar conta. Algumas pessoas começam a questionar: onde é que está esse Deus então? Esse Deus é um juiz que está punindo a humanidade? E Salmos, de uma forma bem poética, diz: olha, quem fala Deus não existe é o tolo, aquele que se corrompeu aos atos detestáveis. E agora, Davi parece que está falando da nossa geração, porque ele começa a dizer: nessa geração não há ninguém que faça o bem. De forma poética ele fala: o Senhor olha dos céus para os filhos dos homens para ver se tem alguém que tem entendimento, se tem alguém que está buscando a Deus. Mas todos se desviaram, todos se corromperam, não há ninguém que faça o bem. Mas olha a partir do versículo 5, a esperança que esse salmista nos dá. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. No versículo 4 ele fala que esses malfeitores que diziam que Deus não existe, eles devoram o povo de Deus como quem come o pão. E eles não clamam pelo Senhor. Mas no versículo 5 já fala: olha, eles estão tomados de pavor, porque Deus está presente no meio dos justos. Deus está presente no meio do seu povo. Vocês, malfeitores, que frustram os planos dos pobres, porém, o refúgio deles é o Senhor. E esse salmo termina de uma forma muito bonita dizendo: quando o Senhor restaurar o seu povo, então Jacó exultará, Israel exultará. Jacó e Israel aqui representando o povo de Deus, família. Quando o Senhor restaurar o seu povo, a igreja de Cristo exultará, a igreja de Cristo se regozijará. E que essa seja a nossa esperança. Que a gente não viva como os filhos das trevas, em pavor, em desespero, tomados de angústia. Amém? Vamos ter agora um momento de cânticos e logo depois passar para a palavra, para a nossa aula hoje aí da Escola Dominical. Deus nos abençoe.
te escolher, o tesouro maior terá. Confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, aquele que há de escolher, o tesouro maior terá.
teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Somente a ti, Jesus. As mulheres declaram: perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. os homens, tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Tua noiva, Senhor, declara: não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Por isso nós te louvaremos, Senhor. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Meus irmãos, para a nossa edificação, nós vamos fazer a leitura em Apocalipse 22. É o último livro da Bíblia, você sabe, não é? A partir do verso 8, aliás, 8 e 9. Verso 8, o apóstolo João diz que eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Meus queridos, o ser humano existe para adorar. Nós cremos que o fim principal do homem é adorar a Deus e gozá-lo para sempre. Toda a criação, toda a natureza, Deus a fez para adorar. Os anjos adoram a Deus. A natureza toda adora a Deus. A palavra de Deus nos deixa isso bem claro. Por exemplo, deixa eu ler aqui com você o Salmo 148. É rápido. Salmo 148. Aleluia, louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai-o sol e lua, louvai-o
todas as estrelas luzentes. Louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados, e os estabeleceu para todo sempre. Fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai o Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos que lhe executam a palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças. Louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade é acima da terra e do céu. Percebe, querido? Toda a criação existe para adorar. Os anjos o adoram, a natureza o adora. E essa natureza de adorador estará conosco para todo sempre. Durante toda a eternidade haveremos de adorar o Senhor. Aqui ainda em Apocalipse, deixa eu ler com você no capítulo 7, do verso 9 ao verso 17. Dá uma luz sobre isso. Apocalipse 7, do verso 9 ao verso 17. A visão dos glorificados que o apóstolo João teve. No verso 9 diz: depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará nos olhos toda lágrima. Percebe, querido? O homem está destinado à adoração. Foi criado assim, foi pensado assim pelo Criador. Não só agora, mas por toda a eternidade. A questão é, se o homem não adora a Deus, aquele que o criou com essa finalidade, o homem vai desviar a sua adoração para um outro ser, para um outro objeto, para alguma coisa, porque ele foi feito para adorar. A questão é, se não adora a Deus, o Criador vai adorar a algum outro objeto, alguma coisa, a natureza, por exemplo, vai adorar o seu próprio corpo. Estamos vivendo dias de adoração ao corpo, não é? Vai adorar os seus bens, a bolsa, o calçado, as joias, o carro, e assim por diante. Há aqueles que adoram a comida, por exemplo, fazem do alimento o seu Deus. Há aqueles que adoram a família, o cônjuge, um filho, a noiva, coisa desse tipo, se torna o seu Deus, então faz parte dessa relação a adoração. Há aqueles que, tentando adorar a Deus, adoram a ídolos, vãos, inúteis, e que são frutos da imaginação do homem. Se você abrir sua Bíblia, por exemplo, no Salmo 115,
nos dá essa clareza maior. Deixa eu ler aqui com você apenas alguns versículos, Salmo 115, eu vou ler do verso 3 ao verso 8. Diz: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, e quantos neles confiam. Percebe, querido? Assim, o homem, o ser humano, ele deixando de adorar o Criador, o Senhor dos céus e da terra, aquele que tudo fez, ele então desvia sua adoração para um outro ser, um outro objeto, pessoa, seja o que for. A quem devemos adorar, então? A quem? A Bíblia nos deixa com toda clareza. Deus é o único que pode ser adorado. Volta lá em Apocalipse, por gentileza. Você vai perceber no capítulo 14, no verso 7, que eu passo a ler agora. Olha o que diz aí. O apóstolo João diz no verso 7 de Apocalipse 14, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Esse é o Deus que merece adoração e foi o plano dele, não é? É o Deus criador dos céus e da terra, do mar, das fontes das águas. Esse é o Deus a quem a adoração deve ser direcionada, o verdadeiro Deus. Então, querido, a todos aqueles que querem adorar a Deus, devem entender a quem é direcionada a minha oração. Então, se você, antes da sua adoração, deve perguntar a si mesmo, não é? Este a quem eu estou adorando é aquele que fez os céus e a terra? Ele fez o mar e as fontes das águas? Porque se não fez, então não é o Deus que deve ser adorado. Percebe isso com clareza? Deixa eu te fazer uma pergunta inquietante, talvez. Jesus pode ser adorado? Jesus é Deus? Jesus é aquele que fez os céus e a terra? Jesus é aquele que fez o mar e as fontes das águas? Porque se fez, então ele é Deus de fato e deve ser adorado. Se porventura Jesus não o fez, ele não se enquadra nessa categoria de Deus a ser adorado pelo homem, não é? Para responder essa questão, deixa eu pegar aqui apenas 3 textos com você, rapidão, tá bom? O próprio João, que nós acabamos de ler em Apocalipse, ele escreveu um evangelho, um livro chamado Evangelho de João. Olha o que é que ele diz já no começo, na introdução, no prólogo deste salmo. João 1, do verso 1 até o verso 3. Ele diz que no princípio era o Verbo, se referindo a Jesus Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verso 2. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Percebe, irmão? No princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Além desse texto, deixa eu ir com você lá em Colossenses. Colossenses, capítulo 1, versos 13 a 17. Colossenses 1, 13 a 17. Apóstolo Paulo agora, ele escreveu que ele, verso 13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. O verso 15 diz: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois, verso 16, nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Ponto. Tudo foi criado por meio dele e para ele.
O mesmo apóstolo João, nas suas cartas, na primeira das 3 cartas dele, no capítulo 5, no verso 20, olha o que o apóstolo João diz a respeito de Jesus Cristo. Verso 20, também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. 2 pontos, aliás, ponto e vírgula na minha versão. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Ponto. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, querido, peguei apenas 3 textos aqui na palavra de Deus para nos mostrar a divindade de Jesus. Ele é o verdadeiro Deus, Criador de todas as coisas. Aquele que um dia se encarnou, é verdade, diz a Bíblia, mas que todas as coisas que existem foram feitas por intermédio dele. Deixa eu te trazer uma advertência, talvez você não tinha pensado nisso ainda. A Bíblia nos informa que o nosso arqui-inimigo, o diabo, ele quer desviar, redirecionar a nossa adoração. Em relação à adoração, o diabo tem 2 grandes propósitos em relação ao ser humano. O primeiro deles é isso, é de desviar a nossa adoração, tirando-a do verdadeiro Deus, o Criador de todas as coisas, como acabamos de ver, e direcioná-la para um outro ser, uma outra pessoa, um outro objeto. Esse é o primeiro alvo, desejo do diabo em relação às nossas vidas, não é? Como acabamos de dizer, quantos que hoje e durante toda a sua vida e os séculos têm adorado a própria natureza, como se a natureza fosse Deus. Quantos não têm adorado objetos, alguns feitos pela própria imaginação do homem, pelas suas mãos, objetos inúteis, como nós lemos no Salmo 115, para adoração. Alguns têm adorado o sexo como se fosse um Deus na sua vida, e assim por diante. Isto tudo o diabo tenta inculcar nas pessoas, para que elas desviem a adoração devida ao verdadeiro Deus, para adorar aquele que não é Deus, aquele que é passageiro, aquilo que é criação, não é o Criador. O diabo, nesse seu intento, ele desvia a nossa adoração, inclusive para os seus agentes. Por exemplo, deixa eu pegar um texto com você aqui mesmo em Apocalipse, só para a gente esclarecer isso aqui. Apocalipse 13, verso 4 e também o verso 8. O apóstolo João está falando da besta que emerge do mar no capítulo 13. E no verso 4 ele diz que adoraram o dragão. Adoraram quem? O dragão. Porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, agente do próprio diabo. E esses que adoraram a besta, no verso 4, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Também no verso 8, o apóstolo João escreveu, 8 do capítulo 13 de Apocalipse, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Adorá-la-ão a besta. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O diabo tem os seus agentes. Capítulo 14, versos 9 a 12. 14 de Apocalipse. O verso 9 diz, seguiu-se a este outro anjo, o terceiro dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. São agentes do próprio diabo, enviados e em uso para desviar a adoração do ser humano, que é devida ao Criador dos céus e da terra, agora são direcionados para a besta, o falso profeta e todos esses agentes que o diabo usa para desviar a nossa adoração. O próprio diabo, você deve se lembrar, ele
o maior desejo em relação à adoração do ser humano é que o ser humano o adore, como se ele fosse o próprio Deus. Olha como que ele tentou o próprio Jesus a se curvar e adorá-lo. Você lê isso em, por exemplo, Mateus 4, quando Jesus vai iniciar o seu ministério, ele tem um período, 40 dias de estada no deserto. E depois, ao final desses 40 dias, você lê ali que o diabo, então, tenta Jesus. E uma das tentações que ele botou diante de Jesus foi essa, para Jesus se curvar, adorá-lo, e em troca ele daria tudo aquilo que o mundo tem de riqueza e essas coisas todas. Nem precisa dizer que Jesus respondeu para ele, né? Adorar somente a Deus. A propósito, deixa eu ler esse texto com você. Em vez de eu ficar comentando e falando aqui, é muito apropriado. Deixa eu ler. Mateus 4, versos 9 e 10. Verso 9, e lhe disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. O diabo falando para Jesus. Verso 10, então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele lhe darás culto. Com isto o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Então o diabo tem esse intento de desviar a adoração do ser humano para um dos seus agentes, para algum objeto, para a criação ou para ele próprio, como acabamos de ler. Um segundo propósito do diabo em relação ao ser humano, na sua adoração, é sabotar a adoração do ser humano. Sabotar. O que eu quero dizer por sabotar, meu irmão? É tirar o Senhor Jesus da nossa adoração a Deus. Como assim? Como é possível? Sim, meu irmão. A nossa adoração ela é aceitável diante de Deus se ela vier por intermédio de Jesus. Sem Jesus, a nossa adoração é vã, é inútil, é vazia, sem sentido, sem valor algum. A adoração do ser humano, ainda que seja uma tentativa de adorar a Deus, mas se for desprovida da pessoa, do sacrifício perfeito de Jesus Cristo, é uma adoração carnal e demoníaca. Isto é o diabo sabotando a nossa adoração. Se você abrir em 1 Pedro, é o que eu vou fazer agora, no capítulo 1 Pedro 4:11. Olha o que diz no apóstolo Pedro. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A nossa adoração, portanto, ela só tem valor se for direcionada ao verdadeiro Deus na pessoa de Jesus Cristo, o único que fez o sacrifício perfeito que pode tirar pecado, é o único que pode nos conduzir a Deus, é o único caminho que pode nos levar a Deus e a nossa adoração também. Então o diabo tenta sabotar a nossa adoração, tirando o Senhor Jesus Cristo da mesma e assim torna a nossa adoração vazia, carnal e demoníaca. Querido, eu quero caminhar já para o nosso final dessa meditação, mas deixa eu chamar a sua atenção para outra coisa. Deixa eu pegar três exemplos de 3 apóstolos, os mais conhecidos, os mais badalados no meio cristão. Deixa eu pegar exemplos aqui do apóstolo João, apóstolo Pedro e apóstolo Paulo em relação à adoração. O apóstolo João, você está vendo aqui, que ele ouve diretamente do anjo, depois de ouvir aquela... Apocalipse 22, viu, mano? Volta lá para o 22 lá. Após ouvir do anjo aquela revelação, 22:8, ele diz que quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Verso 9, então ele me disse, vê, não faças isso.
eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam a palavra deste livro. Ponto. Adora a Deus. Esta é a mensagem do apóstolo João. E certamente ele aprendeu o que isso significa, porque no capítulo 19 de Apocalipse ainda, outra vez, para ficar, parece que bem marcado para o apóstolo João, né, o que significava, ele admite e confessa o seu erro, o seu pecado aqui, de se curvar diante de um anjo, não do próprio Deus, e é repreendido 2 vezes pelo anjo por essa atitude. No capítulo 19, verso 9, então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Vírgula, ponto e vírgula. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então o apóstolo João, ele é um dos que aprendeu essa lição e aqui está confessando a sua falha, o seu erro, por 2 ocasiões, ser repreendido pelo anjo ao se curvar diante desse ser criado para adorá-lo. Deixa eu pegar um outro apóstolo. O apóstolo Pedro é outro também muito conhecido, né? Talvez um dos mais conhecidos. Esses 3 apóstolos são dos mais conhecidos no meio cristão e até fora do meio cristão também. Apóstolo Pedro, você sabe, ele é tido na Igreja Católica Romana como sendo o primeiro Papa. É o principal dos apóstolos. Seria a pedra, dizem os nossos irmãos católicos, sobre a qual a igreja foi erigida. É uma outra história para a gente conversar. Ali na Igreja Presbiteriana Benézia, a gente já explicou algumas vezes o que significa essa pedra sobre a qual a igreja foi edificada. Mas com certeza não é o apóstolo Pedro, tá bem? Mas deixa eu pegar um caso aqui. Atos 10, versos 25 e 26. Olha o que nos diz a Escritura a respeito da adoração e não a Deus. E como é que Pedro trata isso? Pedro, ele foi avisado por um anjo que deveria ir à casa de Cornélio, um gentio, um não-judeu. E, ao mesmo tempo, esse anjo orienta esse Cornélio a juntar a sua família, os seus, e aguardar, porque Pedro iria até ali, como de fato foi, para dar as palavras de Deus para todos eles. Fato é que quando o apóstolo Pedro chega, versos 25 e 26, 24, vou ler. No dia imediato, entrou em Cesareia, Pedro, né, se referindo a Pedro. Ponto. Cornélio, o dono da casa, que também recebeu a mensagem angélica dizendo que Pedro iria até ali, Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. 25. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, saiu-lhe Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Agora é Pedro recebendo a adoração de um homem. Verso 26. Mas Pedro o levantou, dizendo, ergue-te, que eu também sou homem. Ergue-te, que eu também sou homem. O apóstolo Pedro não aceitou adoração a ele. Ele sabia quem é verdadeiramente digno de receber toda adoração, o Senhor Jesus Cristo. Não aceitou. O apóstolo Paulo também, ainda em Atos 14, na sua viagem missionária, ele chega a uma cidade chamada Listra. E ali, deixa eu ler com você, a partir do verso 8, Atos 14, a partir do verso 8. Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz, apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua lacaônica, dizendo, os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões.
Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, o qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Percebe, irmãos? 3 apóstolos como que pilares do cristianismo. Eles não aceitaram adoração, entenderam claramente. Eu, às vezes, fico pensando naquelas pessoas que, no engano, estão adorando a um desses 3 mesmo, por exemplo, ou algum outro nome, que dentro do cristianismo foram pessoas importantes, fizeram a obra de Deus, cumpriram a sua missão, mas não são dignos de receber adoração. E assim, todos aqueles que o adoram, prostram diante dele, se dirigem a ele em adoração, estão sendo enganados. Isto é um engano, infelizmente. E precisam entender essa verdade bíblica. Querido, eu vou terminar com a leitura de Apocalipse, capítulo 5, para nós concluirmos, então, esse assunto a respeito da adoração e a quem se deve adorar. O capítulo 5 é pequeno, eu vou ler, apenas 14 versículos. Ouça aí. Vi na sua mão direita, ou melhor dizendo, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro, de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, diz o apóstolo João. Porque ele chorava, verso 4, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele, digno de abrir o livro. Verso 5, todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo, verso 9, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Terminando com o verso 14. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Todos os anciãos prostraram-se e adoraram. Meu querido irmão,
A adoração faz parte da existência do ser humano. Deus o criou para isso. A questão é a quem nós adoramos. Como vimos, o Senhor Jesus Cristo é o Deus vivo, o Deus eterno que se fez homem. No entanto, é o que criou tudo o que existe, tudo o que há, o Senhor Jesus Cristo fez. Além disso, como homem, ele é aquele que assumiu sobre si os nossos pecados, as nossas culpas. Foi levado à cruz e ali no seu sacrifício perfeito, único, completo, Jesus, ao morrer na cruz, ele assumiu sobre si a nossa culpa e o nosso pecado. Ao ressurgir dos mortos, subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai, de onde o aguardamos para o juízo final. Meu querido irmão, não sei como é que tem sido a sua vida de adoração. Eu não sei a quem você está adorando. A palavra de Deus diz, claro, que nós fomos criados para adorar. Se você não tem adorado a Deus por intermédio de Jesus, sua adoração é vã, é sem sentido e não é aceitável. Se você não tem adorado a Jesus também, querido, você está em grande erro. Ainda que o seu coração seja sincero, eu acredito na sua sinceridade, mas, meu irmão, ninguém, nada pode receber adoração, senão exclusivamente o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. A você, querido, meu desejo de encontrar a verdadeira luz e passar a adorar, se ainda não faz, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Ele te traga entendimento, te traga luz, e a palavra de Deus é a luz que vai trazer essa revelação para nós. Eu procurei aqui, nesse breve tempo, trazer esse entendimento, essa explicação na palavra de Deus. Mas ela tem muito mais para nos dizer, tá bem? Deus seja louvado. Espero que você seja edificado com essa palavra. Vamos orar? Deus bendito, a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, pois Tu és digno. Tu és aquele que criou tudo o que existe com o poder da Tua palavra, céus e terra, mar e a fonte das águas. Deus, louvado seja o Senhor. Tua palavra nos diz claramente que Jesus é aquele que criou tudo o que existe. Ele é o nosso Deus, o Deus eterno, bendito, digno de toda adoração. E é assim, meu Pai, em nome de Jesus que nós Te adoramos. Fazemos essa adoração, essa oração, confiantes que por meio de Jesus a nossa adoração, nossa oração, nosso louvor chega à Tua presença e é recebida. Pois a Ti pertence, Pai, toda a honra, louvor e glória. Te adoramos, Pai. Adoramos o Senhor nessa oração, em nome do nosso Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.